Vigilância em Saúde, que tem desafios constantes, diários, mas que é uma equipe aguerrida e no qual a cada um de vocês a nossa mais sincera gratidão. Demais autoridades, secretários estaduais de saúde que estão aqui presentes, demais autoridades civis e militares, profissionais da saúde, senhoras e senhores, população brasileira. Próximo slide. Nós estamos lançando hoje, presidente, o que nós chamamos de plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. E quando a gente pensa em um plano de operacionalização, qual é o grande objetivo desse plano? Na verdade, um plano que não é definitivo, ele é dinâmico, ele tem como objetivo estabelecer estratégias para a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. E ele tem como objetivo específico apresentar à população grupos específicos para a vacinação, otimizar recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para a operacionalização da vacinação nas 3 esferas, Distrito Federal, Estados e municípios, bem como dar incentivo à integração para que os Estados e municípios possam exercer a vacinação para a Covid-19. Próximo slide. E para isso, presidente, a nossa secretaria, e aqui vai um agradecimento a todos os especialistas que participaram na construção desse plano, cerca de 140 especialistas do Brasil inteiro trabalharam neste plano. Nós montamos 10 eixos prioritários no plano de operacionalização, que vai da situação epidemiológica, atualização das vacinas em estudo, monitoramento e orçamento, operacionalização da campanha, farmacovigilância, que é extremamente importante, estudos de monitoramento pós-marketing, sistema de informação, monitoramento, supervisão e avaliação, comunicação e, ao fim, pelo óbvio, o encerramento da campanha. O nosso objetivo aqui hoje não é, pelo óbvio, detalhar todo o plano, que é um documento que vai ser entregue à Vossa Excelência, a Presidência, mas que é um documento de 100 páginas que será entregue, mas ressaltar alguns pontos que para nós é extremamente importante, do ponto de vista técnico. Próximo slide. Quando a gente pensa numa vacina, o que é que caracteriza uma vacina? A vacina, ela tem que conferir proteção contra doença grave e moderada, ela tem que ter elevada eficácia, tem que ter segurança, ela tem que ser capaz de induzir memória imunológica, ela tem que ter uma possibilidade de ser uso dessa forma, com segurança e eficácia, para todas as faixas etárias e grupos populacionais e, idealmente, ela apresentar uma tecnologia com baixo custo para que possamos comprar e adquirir cada vez mais doses deste imunizante. Próximo. E, nesse sentido, o nosso governo, presidente Bolsonaro, tem feito uma adesão a produtores de vacina. Fizemos um consórcio, adesão ao consórcio Covax Facility, que tem 10 laboratórios associados a isso. Fizemos uma encomenda tecnológica com a Oxford AstraZeneca, que nós carinhosamente chamamos da vacina do Instituto Fiocruz, de Biomanguinhos. Mas também emitimos memorandos de entendimentos com vários outros produtores do Brasil, como a Pfizer, o Instituto Butantan, Bharat, Moderna, Janssen, Sputnik, a Gamaleya, e para todos eles, a depender do seu cronograma de entrega, da eficácia e da segurança, este país sim vai comprar vacinas para garantir a imunidade da população brasileira. E com isso, presidente, mais uma vez, a população brasileira se diz muito obrigado. E só para termos uma ideia, presidente, disso que nós estamos falando, já foi feito um investimento de 2,5 bilhões através da medida provisória da Covax Facility, 1,9 bilhão para a encomenda tecnológica com a Fiocruz, já foram investidos 176 milhões para investimento e custeio na nossa rede de frio e 80,5 milhões para aquisição de mais de 300 milhões de agulhas e seringas. Próximo. E qual é o objetivo dessa vacinação? É contribuir, sim, para a redução da mortalidade, da morbidade pela Covid-19, bem como para a redução da transmissão da doença.
E quais são os objetivos específicos que temos com este plano de vacinação? É vacinar grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença, e vacinar populações com maior risco de exposição e transmissão do vírus. Próximo. E para isso a gente tem, presidente, o Programa Nacional de Imunização. E é por isso que quando nós falamos em vacina, a gente olha para esse país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Um país que é formado por 27 unidades federadas, hoje aqui representado por inúmeros governadores. Um país que é formado por 5.570 municípios e que tem 212 milhões de habitantes. Este país possui hoje, presidente, 38 mil salas de vacinas, podendo chegar a 50 mil postos durante o período de campanhas, e possui 52 centros de referência de imunobiológicos especializados. Esse é o Programa Nacional de Imunização, do qual todos nós temos uma memória afetiva com o Zé Gotinha. Quem não conhece o Zé Gotinha? Quem já não levou sua criança e não tomou com o Zé Gotinha? Né? E é deste programa que nós estamos falando quando falamos em vacinar a população brasileira. Próximo slide. E nesse sentido, a nossa rede de frio, ela tem uma capilaridade imensa, porque nós temos na esfera nacional a central de distribuição de rede de frio, temos 27 centrais estaduais de rede de frio, 273 centrais regionais de rede de frio, 52 centros de referência de imunos biológicos especiais e 38 mil salas de vacinação. Próximo. E quando a gente pensa, quais foram os critérios para a definição dos grupos? Basicamente, o critério para a definição dos grupos prioritários é a manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais. Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais. E nisso, nós temos os trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. E nesse momento, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os profissionais do SUS que labutam dia e noite para salvar vidas. É verdade, presidente. É verdade que hoje temos um quantitativo muito grande de infectados, mas é verdade também, presidente, que temos quase 90% de recuperados. E isso reflete a força do nosso SUS. Além disso, obviamente, avaliarmos a situação epidemiológica, que são grupos com maior risco de agravamento e óbito. Próximo slide. E para isso nós estamos começando hoje uma campanha de comunicação. Uma campanha de comunicação que nós chamamos carinhosamente de 2 fases. Uma fase 1, em que ele tem o intuito de esclarecer a população acerca da eficácia dos imunizantes, de como o país vier a utilizar, a sua capacidade de operacionalização, de como deve baixar o aplicativo Conect SUS e assim por diante. E a segunda fase, em que ocorrerá efetivamente a vacinação, onde nós iremos convocar os grupos a serem vacinados para irem aos seus postos de vacinação e obter o seu imunizante. E é nesse sentido, próximo slide, que nós estamos pensando assim, que é a vacinação contra a Covid-19. É o Brasil em ação pela sua proteção. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS. Informe-se, prepare-se e cuide-se, porque o que nós queremos é um Brasil imunizado, porque somos todos uma só nação. Muito obrigado.